Enquanto a Rússia continua a bombardear a Ucrânia, prosseguindo com sua invasão da nação, como parte da impiedosa conquista do presidente Vladimir Putin, muitas nações ocidentais continuam a ponderar a questão: onde Putin poderia atacar a seguir? Há muito tempo, existe um medo persistente de que a Rússia possa tomar outras ações militares em outros lugares da Europa. Talvez visando os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia para preencher a lacuna entre o corpo principal da Rússia e seu pequeno oblast de Kaliningrado, que fica entre a Polônia e a Lituânia. Para contrariar qualquer possível ameaça na área, as nações bálticas têm fortalecido suas defesas. Mas eles não são os únicos. O Exército dos Estados Unidos da América também realizou recentemente alguns exercícios muito interessantes nessa parte do mundo, enviando uma mensagem clara ao Kremlin no processo. De fato, apenas alguns dias atrás, nas primeiras horas da manhã, assim que o sol começou a nascer, aproximadamente uma dúzia de fuzileiros navais dos Estados Unidos da América assumiram seus postos na ilha sueca de Gotland, localizada a menos de 200 milhas do enclave russo de Kaliningrado. Em seguida, realizaram um teste de um sistema de foguetes móvel, lançando foguetes simulados no Mar Báltico. Não há dúvida sobre isso. O Kremlin estará observando isso e não gostará do que vê. Em tempos recentes, com a posição do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre a guerra Rússia-Ucrânia, sendo por vezes incerta e contraditória, países em toda a Europa foram lançados em um estado de pânico. Medo. O que poderia acontecer se a presença militar dos Estados Unidos da América no continente diminuísse ou desaparecesse, e como isso poderia fortalecer o Kremlin para avançar e buscar mais invasões. Mas com esses recentes exercícios perto de Kaliningrado, o Exército dos Estados Unidos da América está fazendo uma declaração clara. Não vai a lugar nenhum e está pronto para defender o território da OTAN ao lado de seus aliados europeus. De fato, mesmo após Trump ter falado anteriormente sobre reduzir o envolvimento militar dos Estados Unidos da América em terras estrangeiras, os comandantes americanos no terreno na Europa claramente permanecem comprometidos com a causa. Por exemplo, o brigadeiro-general Andrew Saslav, chefe adjunto de operações para o Exército dos Estados Unidos da América na Europa e África, resumiu seus pensamentos de maneira bastante simples. Do ponto de vista do Exército dos Estados Unidos da América, minhas ordens não mudaram. Ele também disse que estou fazendo isso há muito tempo, para me concentrar excessivamente em vitórias políticas e mensagens que não são ordens. Agora, os lançamentos de foguetes de teste no Mar Báltico são apenas uma parte de um exercício de treinamento de várias semanas. Apelidado de Swift Response 25, liderado pelos Estados Unidos da América e ocorrendo de 11 de maio a 31 de maio em locais ao redor do Mar Báltico e no extremo norte da Europa. Swift Response envolve não apenas tropas dos Estados Unidos da América, mas também de várias outras nações, incluindo França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Polônia. Todos realizando uma série de testes e exercícios lado a lado. No total, cerca de 25 mil tropas de 29 nações estiveram envolvidas. Um exercício, por exemplo, envolveu paraquedistas dos Estados Unidos da América realizando um salto tático na Lituânia, compartilhando os céus com tropas da França, Alemanha, Itália e Holanda. Os dias recentes também viram forças polonesas e finlandesas realizando exercícios de fogo real. Paraquedistas poloneses mergulhando na Finlândia, paraquedistas espanhóis e americanos realizando uma mistura de fogo real e operações conjuntas aéreas. E a Lituânia sediando um exercício de hospital de campo nas condições simuladas mais intensas, demonstrando as capacidades médicas de linha de frente da OTAN em caso de guerra química, biológica, radiológica ou até nuclear. A 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos da América, apelidada de Divisão All-American e famosa por sua eficácia e habilidade, também fez parte da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Response 25, liderando um grande exercício de assalto aerotransportado. E tudo isso foi realizado não apenas para demonstrar os poderes e capacidades das forças da OTAN, mas também para prepará-los para um possível conflito futuro na área. Claro, também tem o bônus adicional de enviar um sério aviso aos observadores russos. Isso mostra que a OTAN está pronta, disposta e capaz de se defender e não recuará diante da agressão do Kremlin. Além disso, Swift Response 25 é apenas o ponto de partida de um exercício muito maior, liderado pelos Estados Unidos da América, chamado Defender 25.
que tem o objetivo final de fortalecer a posição da OTAN para dissuadir qualquer possível ação militar contra a aliança. E destacar suas capacidades de implantação rápida. Vários vídeos dos exercícios de treinamento foram compartilhados online, mostrando algumas das atividades intensas envolvidas. Enquanto os paraquedistas desdobram seus paraquedas no ar, soldados atiram com rifles em terreno nevado, helicópteros voam pela cena e grupos de tropas assumem posições estratégicas, simulando batalhas da vida real com incrível precisão. Esses vídeos também incluem comentários de alguns dos comandantes envolvidos na resposta Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, compartilhando mais detalhes sobre os objetivos e a natureza do treinamento. Comandantes como o coronel americano Tracy Michael, chefe do 68º Teatro, Comando Médico, Exército dos Estados Unidos da América, Europa e África, que estava envolvido no treinamento do hospital de campo. Swift Response 25 é realmente a primeira parte da série Defender que passamos. E especificamente, nesta parte do exercício, existem 3 objetivos principais de uma perspectiva de comando médico de teatro que estamos procurando focar. 1. É um exercício hospitalar, que nos permite implantar um hospital de campo dos Estados Unidos da América, estabelecê-lo e, em seguida, integrar aliados e parceiros ao hospital. Junto com isso está um exercício hospitalar, e esse exercício hospitalar envolve a validação desse hospital de campo, especificamente para os padrões da OTAN. Isso é muito importante porque, ao conduzirmos operações com nossos aliados e parceiros, precisamos garantir que somos interoperáveis e que podemos nos apoiar mutuamente em uma área de operações. E então o último objetivo é a experimentação. Estamos utilizando drones e lições que aprendemos com a Ucrânia e outros conflitos para integrar essa capacidade crítica. Então, as tropas dos Estados Unidos da América e de outros países da OTAN não estão apenas seguindo a rotina usual de exercícios de treinamento ou trabalhando com equipamentos e táticas que já conhecem. Eles também estão usando essa oportunidade para experimentar novos equipamentos e estratégias de campo de batalha para talvez descobrir maneiras mais eficientes e eficazes de operar. Especialmente nesta parte do mundo, onde as condições costumam ser bastante severas devido ao terreno acidentado e condições inóspitas. E a ideia de experimentação remonta ao teste original de lançamento de mísseis discutido no início deste vídeo. Pois essas foram realmente as primeiras vezes que os sistemas de mísseis High Mobility Artillery Rocket System e Multiple Launch Rocket System foram testados na área. Esta parte específica do Swift Response 25 envolveu tropas americanas e britânicas, primeiros paraquedistas britânicos realizando um lançamento aéreo ao norte do único aeroporto comercial de Gotland, o aeroporto de Visby. Eles garantiram a zona de pouso para que as aeronaves americanas que transportavam os lançadores de foguetes de longo alcance pudessem pousar com segurança. Os lançadores foram então implantados e disparados para o Mar Báltico, embora com munições simuladas. A natureza do exercício e a maneira como foi conduzido foram ditas como extremamente realistas e reflexivas de um conflito do mundo real, mostrando o quão rapidamente e efetivamente a OTAN pode colocar não apenas botas no chão, mas também mísseis no ar, em resposta a qualquer ameaça percebida. Quanto aos próprios sistemas, eles são alguns dos elementos mais poderosos do arsenal da OTAN. O sistema High Mobility Artillery Rocket System pode disparar foguetes do sistema de lançamento múltiplo de foguetes guiados, também conhecido como Guided Multiple Launch Rocket System, que tem um alcance de cerca de 45 milhas. Bem como mísseis do sistema de mísseis táticos do Exército de Longo Alcance, ou ATACMS, que podem percorrer distâncias de mais de 180 milhas, atingindo alvos a uma distância considerável. O sistema Multiple Launch Rocket System também tem um alcance impressionante e provou ser capaz de atingir alvos a cerca de 185 milhas de distância, com a possibilidade de estender ainda mais seu alcance no futuro. Os High Mobility Artillery Rocket System foram fornecidos à Ucrânia desde as primeiras fases da invasão e têm sido extremamente eficazes, dando às forças armadas ucranianas uma maneira de contra-atacar a Rússia, em vez de simplesmente sofrer ataque após ataque em seu próprio solo. Em junho de 2024, por exemplo, a Ucrânia usou os High Mobility Artillery Rocket System feitos nos Estados Unidos da América para atingir uma bateria de defesa aérea russa perto da cidade de Belgorod, mais de 20 milhas ao norte da fronteira Ucrânia-Rússia.
Mas por que todo esse treinamento ocorreu em Gotland? Por que era tão importante que os lançamentos de mísseis fossem testados em uma ilha tão pequena e aparentemente insignificante na costa leste da Suécia? Bem, é porque Gotland está longe de ser insignificante. Do ponto de vista militar, é um dos pontos fortes mais estratégicos da OTAN e pode desempenhar um papel crucial, até mesmo definidor, em futuros conflitos na área do Báltico. Isso se deve à sua localização privilegiada no coração do Mar Báltico, não muito longe da costa de Kaliningrado, Lituânia, Letônia e Estônia. Stefan Lundqvist, presidente da Suécia no Ted Stevens Center for Arctic Security Studies no Alasca, resume o valor de Gotland aqui. Como as localizações estratégicas marítimas da Rússia no Mar Báltico são muito fracas, qualquer conflito incluirá a Rússia buscando imediatamente ocupar áreas portuárias-chave nos países bálticos, Finlândia e Polônia. A localização estratégica militar-chave de Gotland provavelmente será o cenário de ações hostis na fase inicial do conflito. De fato, embora o futuro permaneça incerto, é provável que Gotland se prove inestimável para o lado que controlar em uma possível guerra, Rússia versus OTAN. Se a Rússia assumisse o controle de Gotland, poderia dificultar drasticamente as rotas de abastecimento marítimo e aéreo para as nações bálticas. Isso tornaria muito mais fácil para a Rússia invadir esses territórios sem ter que se preocupar com a chegada rápida de tropas e armas da OTAN no local. Enquanto isso, se a OTAN mantiver o controle de Gotland, pode usá-la para controlar o fluxo de suprimentos para a Letônia, Estônia e Lituânia, reforçada pelas capacidades militares das Forças Armadas suecas. Tropas, armas, munições e mais poderiam ser transportados para lá por ar ou mar, antes de avançar conforme necessário para defender os países bálticos. De fato, Gotland historicamente tem sido referida como uma espécie de porta-aviões inafundável, a base perfeita para operações militares na região. Gotland foi desmilitarizada em 2005 e permaneceu assim por mais de uma década. Isso foi feito para ajudar a promover um espírito de paz, estabilidade e cooperação na região. Mas a agressão russa na Crimeia em 2014 mudou o jogo, e em 2016 a Suécia decidiu reintroduzir tropas permanentes na ilha. Posteriormente, buscou a adesão à OTAN, juntando-se à aliança em 7 de março de 2024. Hoje em dia, Gotland é o foco principal das campanhas de rearmamento e fortalecimento militar da Suécia, e não é difícil entender o porquê. Como explicou Michael Berdian, comandante supremo das Forças Armadas da Suécia, tenho certeza de que Putin até tem os dois olhos em Gotland. O objetivo de Putin é ganhar controle do Mar Báltico. Se a Rússia assumir o controle e fechar o Mar Báltico, isso teria um impacto enorme em nossas vidas na Suécia e em todos os outros países que fazem fronteira com o Mar Báltico. Não podemos permitir isso. O Mar Báltico não pode se tornar o playground de Putin, onde ele aterroriza os membros da OTAN. Se Putin invadir Gotland, ele pode ameaçar os países da OTAN pelo mar. Isso seria o fim da paz e estabilidade nas regiões nórdicas e bálticas. Agora, devido a esses medos, a Suécia não está deixando nada ao acaso enquanto reforça sua posição em Gotland. Centenas de recrutas militares são enviados para a ilha todos os anos, e sua força total projetada em tempo de guerra é de cerca de 4.500 soldados. Numerosos exercícios militares, como o Swift Response 25, também foram realizados em Gotland nos últimos anos, e uma gama mais ampla de forças militares se envolveu nesses exercícios, desde que a Suécia se juntou às fileiras da OTAN. Se os Estados Unidos da América e seus aliados conseguissem implantar sistemas de mísseis como High Mobility Artillery Rocket System e Multiple Launch Rocket System em locais estratégicos chave por toda esta ilha, como eles têm treinado recentemente para fazer, eles poderiam teoricamente atirar em alvos-chave em toda a região do Báltico e até mesmo partes de Kaliningrado. Isso daria à OTAN uma enorme vantagem tática sobre seus inimigos em termos de defesa do território báltico. Além disso, à medida que as operações de treinamento de defesa continuam, os Estados Unidos da América e os aliados da OTAN podem descobrir ainda mais maneiras de ganhar vantagem sobre a Rússia, usando a vantagem territorial à sua disposição para acalmar qualquer potencial ameaça do Kremlin. Tudo isso deve, pelo menos em teoria, dissuadir a Rússia de sequer pensar em mais invasões além da Ucrânia. E enquanto a Rússia está claramente em destaque agora, não é o único foco aqui.
Como resume o general Christopher Donoghue, comandante-geral do Exército dos Estados Unidos da América, Europa e África, isso é sobre dissuasão global. Tudo o que demonstramos com nossos aliados e parceiros, podemos replicar globalmente. Defender-nos dá repetições críticas em escala para teatro, logística e combate. Em outras palavras, a Rússia não deveria ser o único país prestando atenção no que está acontecendo em Gotland e nas áreas circundantes. A China e qualquer outro país que possa se opor à OTAN nos próximos anos também deve observar de perto. Testemunhe o poderio militar combinado e argumentavelmente insuperável das nações ocidentais da OTAN. E pense duas vezes antes de qualquer invasão ou ação militar de qualquer tipo contra qualquer membro da aliança. De fato, um dos elementos mais impressionantes que emergiu da resposta rápida 25 foi o quão bem todas as diferentes forças armadas das nações trabalharam juntas, realizando saltos e missões coordenadas em colaboração, trabalhando lado a lado, apesar de suas diferentes origens nacionais e línguas nativas. É uma das demonstrações mais claras da força combinada da OTAN, e muitos dos exercícios realizados só foram possíveis através da colaboração. Os Estados Unidos da América, por exemplo, forneceram grandes aeronaves de transporte militar, como o C-17 Globemaster III e o C-13OJ Super Hercules, enquanto o Reino Unido trouxe o Airbus A4000M. Atlas e outras nações forneceram seus próprios veículos, armamentos e equipamentos. É isso que a OTAN representa. Trabalho em equipe, união, unidade, linha após linha de tropas treinadas, dispostas e capazes de várias nacionalidades, todas determinadas a lutar por uma causa comum, para defender uns aos outros e se manter firmes diante da agressão. E essas são os tipos de vantagens únicas que a Rússia não pode contra-atacar. A Bielorrússia é sua aliada mais próxima e confiável, mas outras relações com nações ao redor do mundo foram fraturadas desde a invasão da Ucrânia. Portanto, se a Rússia decidir invadir as nações bálticas ou qualquer outro lugar, ela pode ser forçada a ficar mais ou menos sozinha, dependendo exclusivamente de suas próprias forças e capacidades para ter sucesso, com equipes inteiras de países aliados em seu caminho. Outro elemento impressionante dos exercícios de resposta rápida 25 foi o quão bem as tropas envolvidas se adaptaram às condições difíceis em que se encontravam. Havia neve no chão, temperaturas baixas durante os dias e noites e paisagens difíceis e desconhecidas para as tropas se desdobrarem e navegarem. No entanto, apesar dos desafios, as tropas encontraram um caminho. Como o tenente-coronel do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, Anthony Ansley, o oficial comandante do Batalhão de Logística de Combate 22, proclamou orgulhosamente: "Este ambiente era desafiador. Mas os fuzileiros navais estavam mais do que preparados para isso, porque fizemos treinamento de prontidão operacional antes de chegar aqui. Mas a neve definitivamente nos atrasou. Não nos impediu, no entanto. A chuva definitivamente nos molhou e deixou nossos uniformes um pouco mais pesados, mas continuamos avançando. E eu posso te dizer que os impactos em nossas armas com a manutenção nos desafiou a pensar: como mantemos as coisas neste tipo de ambiente ao qual não estamos acostumados? Mas continuamos lutando e persistindo. Isso é importante porque qualquer conflito em potencial com a Rússia provavelmente ocorrerá em terrenos difíceis e em condições severas. Em áreas como Finlândia ou Estônia, que recebem grandes quantidades de neve e temperaturas frias, por exemplo, as forças russas estão perfeitamente acostumadas a operar nessas condições, assim como algumas forças dos membros da OTAN, mas não todas. Operações como Swift Response 25 permitem que tropas acostumadas a trabalhar em locais mais quentes ou ensolarados se familiarizem mais com esse tipo de terreno e clima. Então, se e quando qualquer tipo de conflito estourar, eles estarão prontos. E é por isso que exercícios de treinamento como este são tão valiosos para a OTAN e a futura segurança da ordem mundial. Também é extremamente importante que países como Finlândia e Suécia tenham se juntado à aliança, expandindo o território da OTAN e criando um bloqueio muito mais forte entre a Rússia e o Ocidente. Christian Atland, pesquisador sênior do Estabelecimento de Pesquisa de Defesa da Noruega, que ajuda a informar e aconselhar as Forças Armadas da Noruega, resume tudo. Agora que a Finlândia e a Suécia se tornaram membros da OTAN, temos um território contínuo da OTAN, ao norte do Círculo Ártico.
A expansão da OTAN nos países nórdicos também facilitou a transferência de reforços para os estados bálticos em caso de uma crise militar ou conflito nessa região. Em resumo, a adição da Suécia e Finlândia representa um grande benefício para a OTAN, abrindo novas oportunidades para treinamento, preparação e defesa. Mas a OTAN precisa agir rapidamente para aproveitar ao máximo essas oportunidades para garantir suas vantagens táticas e descobrir as melhores maneiras de usar novas terras à sua disposição para fortalecer suas fronteiras. Não é surpresa, então, que Swift Response 25 não seja a primeira vez que um grande exercício de treinamento militar acontece em Gotland. Em 2024, 20 aliados da OTAN, incluindo os Estados Unidos da América, Suécia e Polônia, participaram do Baltops 2024. Um exercício de treinamento marítimo focado em preparar para defender e dissuadir qualquer ação militar ou provocação dentro do Mar Báltico. Envolvia mais de 50 navios, aproximadamente 85 aeronaves e cerca de 9.000 tropas. E foi a primeira vez que a Suécia pôde participar do treinamento como membro pleno da OTAN. Baltic Operations 24 também envolveu a maior coalizão montada de forças anfíbias nas águas do Báltico, bem como a maior coalizão de forças de contramedidas de minas na OTAN. Isso foi outro grande sinal do compromisso da OTAN em dedicar o tempo, esforço, recursos e investimento necessários para afastar a agressão russa e demonstrar o quão pronta está para defender aquela área. Em outras palavras, se Putin realmente está pensando em mirar nas nações bálticas, ele pode querer pensar novamente. Agora, quais são suas opiniões sobre tudo isso? O Kremlin deveria estar preocupado com os Estados Unidos da América e seus aliados testando mísseis no Mar Báltico? Isso será suficiente para dissuadir invasões russas adicionais? Ou Putin poderia ter algo mais sinistro na manga? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais notícias e informações atualizadas sobre conflitos emergentes e em andamento ao redor do globo.